Bem, amigos, agora vamos começar. Hoje vamos falar sobre o capítulo 37 do Grande Conflito, a nossa única salvaguarda. A autora aqui começa dizendo, no capítulo 36, que nós lemos ontem, as loucuras que irão acontecer no mundo, perseguições que irão acontecer contra aqueles que guardam os mandamentos e têm o testemunho de Jesus, os problemas e as catástrofes que estarão acontecendo no mundo físico, no mundo natural, e também no mundo religioso. E ela começa a descrever algumas coisas que aparentemente para nós parecem ser loucuras. E isso faz com que a solidez de nossos pés não estejam mais andando na senda do bem. Ou seja, aquilo que era antes correto no mundo se tornará em maldade. Aquilo que antes você havia crescido e visto que era certo, agora é errado. A inversão de valores, não só no mundo comum, né, na sociedade, mas também no mundo religioso. Antes, nós temos como premissa no mundo religioso ter a Bíblia como única regra de fé. Porém, no mundo religioso, a Bíblia não será mais a única regra de fé. E, por consequência, o mundo se afastará cada vez mais dos princípios bíblicos, se afastará cada vez mais da Bíblia, assim como aconteceu na Idade Média. E quando o mundo se afastar da Bíblia, eles não terão a lucidez, não terão a luz vinda do céu. Logo, a humanidade tomará conta das pessoas e aí então virá perseguições religiosas e por aí por diante. E aí ela faz um questionamento. Como vamos ter a solução? No capítulo 36 de ontem, ela só aguça em nossa mente as lutas que a humanidade terá. Ela só aguça em nossas mentes os problemas que nós vamos ter. Porém, no capítulo 37, ela dá um bálsamo, ela dá uma solução para os cristãos. Como fazer com que o cristão saia por cima diante de todos esses problemas. Ela declara a nossa única salvaguarda. Ela declara aqui que o povo de Deus é encaminhado às escrituras como proteção contra o poder ilusório dos espíritos das trevas. Ela diz que a Bíblia é a fonte de vida para o cristão e será a sua salvaguarda. Agora, o que dizer daqueles irmãos que não estão estudando a palavra? O que dizer daquelas pessoas que já não têm mais a Bíblia como regra de fé? Eu compreendo que todas as coisas nessa vida, irmãos, elas são muito passageiras. Eu entendo isso. Ah, aquilo que você compra, por exemplo, um carro que você compra, já daqui a 2 anos já tem um outro modelo. Um celular que você compra já tem um outro modelo no ano seguinte. E você parece que está ficando para trás, está ficando velho. Bem, todas as coisas nessa vida, elas são muito passageiras. Mas eu quero que você compreenda que a Bíblia, ela nos ensina que há um Deus eterno. E não só há um Deus eterno que criou esse universo que a profetisa aqui declara, né? Mas também ele prometeu vida nova para todo mundo que acreditar na santa palavra. Não só isso, tudo o que a palavra de Deus, e por isso nós, adventistas, não substituímos os escritos da profetisa substituindo os escritos bíblicos. Por quê? Porque os escritos bíblicos são superiores, eles são, como ela mesma declara, ela se julga ser uma luz menor que guia as pessoas à luz maior. Ou seja, os seus escritos, eles têm por objetivo fazer com que as pessoas sejam guiadas à palavra de Deus. E por isso, tudo o que a palavra de Deus diz, tudo o que Deus diz através de sua palavra, se cumprirá. Por que se cumprirá? Porque Deus é fiel e ele não falha. Deus é fiel e ele cumpre. Lembre-se que os céus e a terra passarão, como diz a Bíblia, né? Mas as minhas palavras não passarão, elas permanecem para sempre, como diz lá Mateus, capítulo 24, versículo 25. Daí, então, a importância de você compreender que a palavra de Deus ela é um tesouro precioso. A palavra de Deus
ela é não só esse tesouro, mas que você pode assim confiar, encontrar vida na palavra de Deus. Quando você deixa com que a palavra de Deus esteja baseando a sua própria vida, a sua própria existência, você se torna assim verdadeiramente feliz. Por que eu digo isso? Porque a felicidade não se encontra nas coisas terrenas. Mas a felicidade, ela é algo transcendental, ela se encontra nas coisas superiores. Uma pessoa que não tem, por exemplo, os recursos financeiros que muitos têm, ela pode ser feliz. Uma pessoa, por exemplo, que passa por uma situação de doença, uma situação grave em sua vida, ela também pode ser feliz se ela basear a sua existência na Bíblia. E aí, então, você vai conseguir compreender tudo que gira por trás. Deus, lembre-se, se revela a nós através da sua palavra, conforme ela declara aqui. Deus quer se revelar hoje, mais uma vez, a você, através da mensagem que vem do céu ao seu encontro. Por isso, lembre-se e compreenda, querido irmão, que a ajuda que a gente quer dar aqui com a Bíblia pode diferenciar a você o que é certo e o que é errado. E pode fazer com que você aprenda a viver da maneira agradável a Deus. Eu acho que esse negócio de viver de maneira agradável é o principal. E aí vem um questionamento e meu sermão tenta aqui responder essa pergunta. Será que você está valorizando? Será que você, irmão cristão, crente, adventista, você está aplicando a palavra de Deus à sua vida? Porque se você não estiver valorizando a Bíblia, se você não estiver aplicando ela, você, mesmo sendo irmão de nossa igreja, será varrido pelas tentações que virão bater à sua porta. A palavra de Deus, ela é o firme fundamento do cristão. Ela é a luz que ilumina o caminho, como diz o salmista. Mas se o irmão não se utilizar dessa lamparina, é como se ele não tivesse. Se o irmão não se utilizar disso. Por que eu falo? Por que eu estou falando essa introdução sobre a palavra de Deus ser a nossa única salvaguarda? Porque ela assim declara. Veja como a própria Bíblia diz: toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Não só isso, para que, pastor, essa palavra de Deus ela é útil para a gente? Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda obra, como diz 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Fazendo referência a esse episódio da palavra de Deus, fazendo referência a isso, lembre-se que ela começa descrevendo que o povo de Deus é encaminhado às Escrituras como proteção contra o poder ilusório do espírito das trevas. Satanás utiliza todo o artifício, irmãos, possível, a fim de impedir as pessoas de obterem conhecimento da palavra de Deus. A cada reavivamento da obra de Deus, ele se levanta para a atividade mais intensa. A batalha final contra Cristo e seus seguidores logo ocorrerá diante de todos. A imitação será tão parecida com o verdadeiro que só será possível distinguir entre ambos sem o auxílio das Escrituras. Ou seja, não será possível distinguir aquilo que é verdadeiro daquilo que é falso se o irmão não tiver o auxílio da palavra de Deus. Se o irmão não tiver auxílio da Bíblia. Daí a importância de você compreender a mensagem de hoje. Se você, querido irmão, passa o dia sem estudar a palavra, se você não se aprofunda na palavra, e daí vem os programas da igreja, né? O ano bíblico, vem ali aqueles 10 dias de oração, não, como é que é o nome? Não sei o que da tua palavra lá, né? Erguidos pela tua palavra, reavivados por tua palavra, que eles tentam fazer ali comentários da Bíblia ao longo do ano. Tudo o que nós fazemos é com que os irmãos saiam da onde estão e eles não voltem para a igreja, nem para o pastor, mas que eles voltem para a palavra. Essa é a diferença que a Igreja Adventista faz das denominações cristãs. Vou explicar para vocês.
Nós só batizamos uma pessoa se ela estiver estudando a palavra, se ela souber da palavra. Daí tem os estudos bíblicos. Por quê? Porque o princípio desse capítulo aqui é trazer a galera, a humanidade, de volta não à nossa igreja. Não queremos encher a igreja por encher, mas queremos que as pessoas se voltem à palavra. E aí, então, você, querido irmão, precisa compreender isso. A imitação. O inimigo vai fazer com que as coisas da palavra sejam imitadas pelas coisas do mundo. Só que no meio do caminho ele vai mudar algumas coisas. E se o irmão não estiver firme na palavra, ele não vai ter o discernimento, ele não vai saber. Será que você é uma das pessoas que não tem discernimento para viver essa vida? Será que você é uma das pessoas que não tem discernimento para ver, por exemplo, as artimanhas do inimigo para derrotar você, derrotar seus filhos, derrotar as pessoas a quem você ama? Será que você é uma das pessoas que não conseguem compreender além de um palmo dos seus olhos? Bem, a palavra, ela será aquela fonte de luz para ti. E se você não fizer o estudo da palavra, e se você não se aplicar, logo você será limpado, você será levado pela enxurrada que esse mundo trará. É triste falar e dizer a você que tem pessoas que estão conosco aqui, mas se não estiverem se aplicando a palavra, eles não estarão conosco lá. Porque o que te trouxe até aqui não garantirá com que você chegue até lá. Você precisa de mais, você tem que se aprofundar mais, você tem que crescer mais, você precisa estar mais próximo de Cristo. Como diz no livro, você precisa se tornar mais semelhante a Jesus. E como eu faço isso? Quando eu estou compenetrado na palavra. Ela vai declarar justamente isso. Aqueles que se esforçam para obedecer a todos os mandamentos de Deus enfrentarão oposição e zombaria, a fim de suportar a prova devem compreender a vontade de Deus, conforme revelada em sua palavra. Só poderão honrá-los se compreenderem corretamente o seu caráter, o governo e o propósito, e se agirem de acordo com estes. Ninguém, a não ser aqueles que se fortalecem com as verdades da Bíblia, poderão resistir no último grande conflito. Veja, se o irmão não se fortalecer com as verdades da Bíblia, ele somente, ela diz, somente aqueles, eles não vão conseguir vencer no último grande conflito. É um fato que se você não fizer exercício hoje, você não vai conseguir carregar um peso maior amanhã. É um fato, se você não fizer exercício hoje, você não terá uma qualidade de vida melhor amanhã. Não existe isso. O irmão nunca fez nenhuma maratona, mas ele vai dizer, não, hoje eu vou fazer. Mas tu nunca nem correu. Como é que você vai fazer? Não, eu vou fazer. Ainda vou ganhar em primeiro lugar. Conversa, irmãos. O cara vai perder na maratona se ele chegar na metade, se não botar o coração para fora, ali de tanto correr e tudo, tá tudo entrevado, não fez as atividades prévias. Não existe esse negócio de que o irmão não estuda a Bíblia e ele vai ficar feliz até o fim dos tempos. Não existe isso. Não existe esse negócio que o irmão ora, mas ele vai ser um irmão de fé fervoroso. Não dá. Por quê? Porque você tem que estar próximo de Cristo para contemplá-lo e para receber essa porção de graça diária. E por isso, aqui no Grande Conflito, aqui no Go Six, nós nos colocamos como alguém que a cada manhã quer buscar a presença do Senhor. Aí ela começa a dizer, se você perceber, se você entender, querido irmão, que há uma salvaguarda, ou seja, de todos os problemas que acontecerão na vida do cristão, de todos os problemas que existem na sua vida, há uma solução para ti, você não está perdido, há solução e se encontra na palavra. E por isso a gente quer voltar você à palavra. Antes da crucificação, o Salvador revelou aos discípulos que ele seria entregue à morte e depois ressuscitaria. Anjos estavam prestes para gravar as suas palavras na mente e nos corações deles, mas as palavras fugiram da mente dos discípulos. Com a morte de Jesus, suas esperanças foram quase que completamente destruídas, como se ele não houvesse advertido previamente. Assim, as profecias, o futuro é apresentado diante de nós tão claramente como foi revelado por Cristo e aos discípulos. Veja só,
Eles estavam o quê? Próximos, mas aquela turba, aquele problema da morte de Cristo fez com que a mensagem saísse. E eles ficaram vazios. Vocês lembram que eles estavam todos dentro de uma casa, em Atos capítulo 2, depois que os evangelhos passam, né? A morte de Cristo vai, Jesus é assunto ao céu. E então, quando chega, irmãos, Atos capítulo 1, estava todo mundo aonde? Dentro de uma casa. E veio um vento impetuoso, todo mundo orando, porque todo mundo lembrava da profecia de Cristo, da profecia da lavoura, né, da fazenda. Se mataram, vamos matar agora o dono da fazenda, e aí a gente toma a fazenda. Se mataram o dono da fazenda, ele ainda diz, o que irão fazer com os trabalhadores da fazenda? Todo mundo ficou com medo, o dono da fazenda era Deus. E nós somos os funcionários de Deus, somos os funcionários dessa fazenda. O que dirá que irão fazer? Todo mundo com medo. Vai falar, ali nasceu o primeiro pequeno grupo, conversa. Estava todo mundo ali morrendo de medo. Ali, meu Deus do céu, e agora, rapaz? Vou morrer, porque imagina, mataram Jesus, os caras vão vir atrás da gente. E eles entraram nessa casa e começaram a orar, orar, orar. Aí então desce sobre eles, capítulo 2, a descida do Pentecostes, a descida do Espírito Santo. E veio um vento impetuoso, entrou na casa e tal, e eles começaram a pregar e falar em línguas, saíram para onde eles estavam e falaram em línguas para as pessoas e começaram a pregar pelo poder do Espírito. Aí ela faz esse paralelo, dizendo, olha, não vai dar para o irmão resistir se ele não tiver mais dentro dele. Se ele não tiver a palavra internalizada para que no dia da angústia possa brilhar os seus olhos. O irmão não vai conseguir vencer se não for pela palavra. É isso daí. O que dizer de muitas igrejas evangélicas? Olha, tem muitas igrejas que não trazem de volta as pessoas à palavra. As pessoas vão, porque é a igreja do pastor fulano de tal, que é muito famoso. É a igreja do outro pastor, que é famoso. Mas muitos não estão sendo, em seus próprios sermões, em sua própria vida, voltando eles para a palavra. Muitos não estão sendo movidos para a palavra novamente. E aí, então, estão fazendo os mesmos erros que a igreja romana fez, de fazer com que somente o bispo, somente o padre, somente ali o monge, tivesse acesso à palavra e ele era aquele que ia dar a palavra às pessoas. Sabe? Quando Deus envia algumas advertências, Deus requer que toda pessoa dotada de razão atenda a essa mensagem. Hoje é uma mensagem de advertência para você também, querido irmão, que não está fazendo o seu ano bíblico, que não está estudando a palavra. Se você não se aprofundar nela, você será varrido. Imagine com a palavra sendo o alicerce da vida do cristão. E se no seu alicerce não houver profundidade com as suas colunas da verdade, com as estacas, não houver profundidade, o vendaval virá e você será o primeiro a ser varrido. Por quê? Porque não tem profundidade na palavra. De novo, eu estou falando toda vez de palavra, 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 porque ela é o firme fundamento. Deveriam levar todos a aprender o que, por exemplo, é a marca da besta, diz ela. E como podemos evitar recebê-la. Quem vai receber isso daí? Quem não estiver sabendo o que é advindo da palavra. As multidões, porém, não desejam conhecer as verdades bíblicas, pois essas interferem no desejo pecaminoso de seu coração. Tem gente que não quer saber do grande conflito, das verdades bíblicas. Pastor, eu tenho que ler, o pastor todo dia está lendo, e ele está falando para eu poder ler também, para eu me aprofundar, para eu saber mais. Pastor, tem tanta coisa para fazer. Bem, você não terá forças no tempo futuro. Se você não se aprofundar hoje, não vai ter força para ti. E por isso ela continua dizendo: os terríveis juízos contra a adoração à besta e a sua imagem deveriam fazer justamente levar você a aprender sobre isso. As multidões não querem saber porque vai mexer com o pecado dela. Porém, Satanás concede às pessoas os enganos que elas desejam. Sabe, eu disse para vocês no último sermão aqui que se você quiser um sonífero, é só você, antes de dormir, ler a Bíblia ali, na hora você dorme, né? Você está com o celular na mão, está com alguma coisa, você não dorme. Agora, quando você abre a Bíblia, você já sente um cansaço, já sente uma dor, já sente um sono, quer dormir e tudo mais. Veja, querido irmão, Satanás é que faz justamente isso.
Mas Deus terá um povo que mantém a Bíblia, e a Bíblia somente como regra de fé, como padrão de todas as doutrinas e base de todas as reformas. As opiniões de intelectuais, as deduções da ciência, as... Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deita na cama. Porém, irmãos, nenhuma dessas coisas, nem todas em conjunto, deveriam ser consideradas como provas a favor ou contra qualquer doutrina. Devemos exigir assim diz o Senhor. Satanás leva o povo a olhar para os pastores, para os professores de teologia, como seus guias, em vez de examinarem as escrituras por si mesmos. Ao ter domínio sobre eles, sobre esses líderes, ele pode influenciar multidões. O irmão não estuda a palavra, então os pastores dominam os irmãos, os padres dominam os irmãos, os bispos dominam os irmãos, por quê? Porque estes mesmos não se aprofundam na palavra e os próprios líderes não fazem com que a pessoa se volte à palavra. Por isso que não tem o poder. Bem, quando Cristo veio, o povo comum ouvia com prazer, mas os chefes dos sacerdotes e os homens de posição elevada se fecharam no preconceito, rejeitaram as evidências de seu caráter messiânico. Como pode ser, perguntavam o povo, que nossos líderes e cultos escribas não creem em Jesus? Estes mestres aqui levaram a nação judaica a rejeitar o Redentor. E por isso a importância, Deus te abençoe, a exaltação da autoridade humana. Fecha lá a porta, por favor, Pedro. E aí agora vem algumas coisas aqui. Não somente não voltam para a palavra, mas nós estamos percebendo hoje a exaltação da autoridade humana, e ela vai discorrer sobre isso daqui. Hoje você diz assim, eu vou na igreja do pastor fulano de tal. Sabe, esses pastores famosos dessas igrejas aí. E hoje eu vou na igreja. Hoje não se fala mais nem mesmo o nome da denominação. Mesmo que existam muitas denominações. Mas hoje as denominações estão iconizadas. Eu vou para a igreja, não vou falar porque... Hoje eu vou para a igreja do pastor fulano. Hoje eu vou na igreja do pastor presbítero fulano. Hoje eu vou assistir o culto na igreja do fulano de tal. Vamos ver, ele vai falar sobre família, ele é engraçado, ele é assim, ele é assado e tudo. Por quê? Porque agora a autoridade que deveria antes ser a Bíblia, a autoridade está sendo a autoridade humana, ou seja, a própria pessoa é que está sendo a autoridade, o próprio pastor está sendo autoridade. E isso é um problemão para o evangelho, pois estamos substituindo, ou a cristandade em nosso país está substituindo a profundidade da palavra pela profundidade dos líderes religiosos. E isso é um problema. Tem algumas pessoas que se escandalizam quando esses pastores caem. Por que elas se escandalizam? Porque, de fato, elas nunca estiveram firmes na verdade, mas sim elas assistiam porque era o pastor tal, porque era fulano de tal. Não venha para o Gol Six porque sou eu que estou pregando aqui. Venha no Gol Six porque você julga que aqui a palavra da verdade existe. Aqui a palavra de Deus está sendo colocada em primeiro lugar, independente daquele que prega. Por quê? Porque você acredita que a mensagem vem do céu e Deus é que está falando conosco. É esse o sentimento de parar de exaltar o humano, ou a autoridade humana, mas exaltar a palavra de Deus. É óbvio, irmãos, que assim, nós temos carinho pelos pregadores, nós temos carinhos aqui pelos líderes da igreja, nós temos carinhos por aqueles que trabalham na obra do Senhor, mas o principal e o firme fundamento não devem ser as pessoas, e o culto não deve ser feitos por causa delas, mas o culto deve ser feito para agradar o Senhor, pois estamos cultuando a Ele, pois Ele é que deve ser honrado. Tem gente que rebaixa a mensagem para alcançar as pessoas que ali estão. Não, nós devemos elevar as pessoas para que ela alcance a mensagem de Cristo. É esse que é o propósito. E se você não pegar a ideia, você será obliterado, você será tirado, você vai cair no dia da tentação.
Por quê? Porque você está rebaixando a mensagem. A Bíblia é um livro que está lá fechado há muito tempo que ninguém lê. Mas o irmão está todo dia no Gol Six, o irmão está todo dia fazendo isso aqui. Você tem que estar todo dia com Cristo. Você tem que estar todo dia orando. Você tem que estar todo dia buscando a palavra. Mas, por quê? Porque aqui é só o isqueiro, irmão. Aqui é só o isqueiro. A gente acende o isqueiro aqui e toca fogo. Levanta a cadeira, por favor. E toca fogo na sua vida. Aqui é só o isqueiro para ativar a sua vida, irmão. A gente não quer motivá-lo, mas nós queremos ativá-lo. Por quê? Porque eu acredito que todos os atributos, já estejam aí com você. Todos os atributos já estejam aí. Você tem o conhecimento da palavra, você sabe para onde deve ir. E daí a importância de você compreender, querido irmão, daí a importância de você compreender que a exaltação da autoridade humana, ela deve ser colocada em segundo plano. Cristo possuía uma visão profética sobre a obra de exaltação e autoridade humana com o objetivo de controlar a consciência. Esta tem sido uma terrível maldição em todas as épocas. As advertências de Cristo quanto a não seguir líderes cegos foram registradas como um alerta para essa nova geração. Ou seja, há um alerta para essa nova geração de não colocar líderes religiosos em primeiro lugar. Isso aconteceu lá na Igreja Romana. São instruídos a aceitar os ensinos bíblicos conforme interpretados pela Igreja. Multidões não ousam receber uma verdade, ainda que claramente ensinada nas Escrituras, se essa verdade contrariar o seu credo. Eu lembro que, quando eu fui fazer evangelismo público do terceiro ano, do terceiro seminário, eu lembro que eu preguei o evangelho, o estudo bíblico para várias pessoas. Mas teve um senhor que era um senhor que me ajudava muito, que aonde eu entrava na casa, o pastor entrava atrás para desfazer tudo que eu estava falando. Era eu entrar, o pastor entrava atrás. Eu entrar, o pastor entrava. E tinha um tema que era R$ 100 por um texto perdido, que falava especificamente, e eu estava tendo muita perseguição, meu público tinha um público de 150 pessoas no auditório, então eu fiz numa praça, numa tenda, né? Que era o meu grande sonho, fazer evangelismo numa tenda. E os líderes religiosos, o cara não tinha essa quantidade de gente na igreja deles, começaram a me perseguir lá, né? E eu fiz um sermão que é R$ 100 por um texto perdido, fazendo referência ao sábado, né? Se você encontrar um texto que diz que deve ser observado domingo na Bíblia. E aí eu falei assim, eu tinha um carrinho velho, um Uno, falei assim, ó, eu dou até o meu Uno, peguei a chave, tá aí. Se você encontrar, converse agora com... E eu botei pressão. Converse agora com seus pastores, com o padre, com o padre, para que ele mostre para você onde está o texto bíblico que fala sobre a observância do domingo. Ou seja, já que o sábado não é o dia do Senhor, para muitos desses, então que ele prove o porquê que o domingo é o dia que deve ser observado. E eu darei R$ 100 para cada pessoa por um texto perdido. E eu lembro que nesse dia, rapaz, eu era doido, viu? Nesse dia, eu fiz uma encenação do Silvio Santos, que também era o povo, era uma alegria demais, rapaz. E eu coloquei, cadê o Wallace, tá aí? Não, acho que o Wallace não tá. Eu coloquei um microfone aqui assim, e eu sempre fui grandão, e meu apelido lá no colégio, né? E coloquei um microfone e coloquei aquela música, lá, 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 hey! Aí todo mundo, hey! Lá, 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 hey! Lá, 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 lá. Chegou a hora e eu estava escondido atrás dos bastidores lá. E aí eu entrava, e eu peguei vários dinheirinhos, aquele dinheirinho de mentira que eu comprei no lugar lá, e jogava os aviãozinhos assim, aí o rapaz fazia o barulho do aviãozinho, e era uma alegria. E aí, então, eu falei, o tema de hoje é R$ 100 por um texto perdido. Hoje estarei, aí eu fui discorrendo, né? Estarei falando, mas a ideia é de trazer as pessoas de volta para onde? Para a Bíblia. E aguçar a mente dela de falar, cara, que a minha ideia era essa, eu tenho que cavar dentro da Bíblia, e eu fiz o auditório inteiro, começar a procurar durante a semana toda, começar a procurar
um texto bíblico que estava perdido, que comprovasse, obviamente, ali a observância do domingo, porque todas aquelas igrejas evangélicas e romana, católica, guardavam o domingo. Porque esse será o laço, de acordo com ela, esse será o laço que vai unir a todos. E então eu agucei todas as pessoas a não virem por causa do pregador, mas virem para encontrar a solução na palavra. E, irmãos, o que a gente viu de gente procurando, mas cadê? E falando com o padre, falando com o pastor, falando com não sei quem e tal. Falei, já que esses caras estão me perseguindo, então eu vou atochar mesmo neles. Sabe, irmãos, a autoridade precisa ser a palavra de Deus. Muitos estão prontos a entregar ao clero a responsabilidade pela própria salvação, ou seja, entregar aos pastores. Ah, não, já viu aquele irmão? Não, quem tem que visitar é o pastor. Não, quem tem que fazer é o pastor. Por quê? Porque na cabeça dele, quem tem que fazer as coisas da Bíblia, as coisas do reino, tem que ser uma autoridade. E esse irmão não compreende que ele está colocando a autoridade em cima dos líderes religiosos, quando que deveria ser dele, pois a palavra diz que todos que nascem no reino de Cristo nascem como um missionário e são sacerdotes e sacerdotisas. É essa a ideia clara. E por isso, muitos são ali pessoas que são infiéis. Por quê? Porque em vez de colocar a Bíblia como exaltação, acabam colocando as outras coisas. Depois ela começa a dizer, né, sobre a ignorância, que a ignorância não é uma desculpa para o erro ou para o pecado. Ah, não, eu não sou pastor, eu não conheço, então eu errei por causa disso, né? Não sou líder. A ignorância não é desculpa para você, porque você deveria, querido irmão, e esse é um pecado de muitos, deveriam se aprofundar na palavra. E por eles não fazerem isso, eles estão trazendo opróbrio para a sua própria igreja e para si, porque não são profundos na palavra, não conseguem entender as artimanhas do inimigo, não conseguem sair dos seus próprios problemas. Daí, então, ela começa dizendo sobre o primeiro e o mais elevado dever. Não é suficiente termos boas intenções, mas fazermos o que nos parece direito ou aquilo que o líder religioso diz ser correto. Devemos pesquisar as escrituras por nós mesmos. Temos um mapa que apresenta todas as indicações na jornada rumo ao céu. E não devemos fazer suposições a respeito de coisa alguma. O primeiro e mais elevado dever de todo ser racional é aprender nas escrituras o que é verdade. E então andamos na luz e estimulamos outros a imitarem o seu exemplo. Devemos formar opiniões por nós mesmos, visto que teremos de responder por nós mesmos diante de Deus. E aí vem falando sobre os eruditos, né? Vem falando ali sobre muitas partes das escrituras que os eruditos declaram não ser importantes. Por quê? Porque eles julgam que aquilo não é importante e muitas pessoas também vão cair nessa mesma esparrela. Por quê? Porque também não é importante, pastor. Eu falei com o meu pastor, isso daí não vale muito a pena. Nós temos que focar em outras coisas. Então, veja, você tem que estudar a Bíblia por você mesmo. Não deixe para o pastor somente as coisas da pregação, da visitação, da palavra de Deus. Você que tem que se aprofundar, porque a salvação é individual. E se você colocar isso na conta do ambiente que a gente vai ter no céu, a gente vai ter na igreja, o pastor está pregando e tudo, você vai ser obliterado, você vai ser varrido. A tentação virá e você não estará mais em nosso meio. Daí, então, existem alguns resultados de negligenciar a oração e o estudo. A Bíblia jamais deve ser estudada sem oração. Somente o Espírito Santo pode nos fazer sentir a importância das coisas fáceis serem percebidas, ou impedir-nos de distorcer as verdades difíceis de serem compreendidas. Anjos celestiais preparam o coração para a palavra de Deus, para que ela seja compreendida. E por isso nós podemos ficar, irmãos, encantados com a beleza da palavra de Deus. Porém, anjos estão ao redor daqueles que desejam receber instrução e lhes trarão à lembrança as verdades que necessitam. O destino das imensas multidões da terra está prestes a ser decidido. Todo seguidor de Cristo deve fervorosamente indagar: que farei, Senhor? É um questionamento que
o irmão fervoroso deve fazer. Precisamos buscar agora uma experiência mais profunda e mais viva com Deus. Não temos sequer um momento a perder. Estamos em terreno encantado de Satanás. As sentinelas de Deus não podem continuar dormindo. Os irmãos não podem continuar pensando só nessas coisas terrenas, não podem continuar dormindo. Por quê? Porque a gente está vivendo num terreno encantado. Muitos se orgulham dos maus atos. Ah, eu sou assim mesmo, pastor, e acabou, eu vou viver assim. Isso será para sua própria destruição. Por isso, somente quem vai viver, quem vai ficar feliz, quem vai ser poderoso, ela termina dizendo sobre as árvores ciprestes e as outras árvores. Quando vem a neve, quando vem o vendaval, quando vem os problemas, todas as árvores caem as folhas. As únicas que permanecem firmes no dia do vendaval é o cipreste, de acordo com ela. E, por consequência, o irmão que vai permanecer firme. Quem é? Aquele irmão que está fincado na palavra, um irmão que é um cipreste, um irmão que é forte. E quem é esse irmão? Quando tudo está muito bem, você não consegue perceber. Por quê? Porque as árvores são todas iguais. Mas quando o inverno vier, quando a tentação vier, quando o problema vier, aqueles que vão abandonar a fé, caem suas folhas, só os que estão fincados na palavra vão permanecer firme para sempre. Que Deus abençoe você e que o Espírito Santo te ilumine e que essa mensagem seja somente o isqueiro. E olhe para mim como só um isqueiro. Eu estou ativando a bênção do Senhor na sua vida. Eu sou só o isqueiro. Eu estou ligando aqui o isqueiro para que o fogo do Senhor queime e ative você. Que você receba essa porção da graça hoje, antes de entrar no seu trabalho. Para que o Senhor Espírito Santo esteja com você de forma constante. Nós teremos uma oração final. E, enquanto tivermos essa oração final, que o Senhor Espírito Santo ilumine você. Vamos orar. É nada. Querido Deus, querido Pai, muito obrigada, Senhor, pelas verdades contidas nesse livro, pelos alertas, Senhor, pelo chamamento para estudar a Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, que possamos ter compromisso contigo, alicerçados na Tua palavra, porque a Tua palavra é luz, Tua palavra é guia, Senhor, Tua palavra é vida para os nossos corações, Senhor. E precisamos muito de debruçarmos nas Sagradas Escrituras para que nós não venhamos a ser enganados, Senhor. Oh, meu Deus, tenha misericórdia de nós. Obrigada pelo pastor Anderson, esse teu servo que sempre é ungido, usado por ti para nos trazer essas mensagens tão bem explicadas, esse livro tão precioso dos últimos dias. Oh, Pai, seja com a família dele, com a Débora, com seus filhos, abençoe o pastor Wallace também, abençoe as suas igrejas, toma conta de todos os pastores que nessa etapa final, que eles possam, Senhor, ser usados por Ti para a pregação do Evangelho, para que possa falar duramente aos nossos corações, para que a gente possa acordar desse sono, dessa nostalgia que estamos vivendo, meu Deus. Estamos vivendo a nossa zona de conforto, meu Pai. E nós precisamos sair, nós precisamos pregar o Evangelho, precisamos falar do Teu amor. Precisamos, Senhor Deus, abreviar a Tua volta. Tira, Senhor, de nós o egoísmo. Tira de nós, Senhor Deus, a nostalgia. Tira tudo isso de ruim, Senhor. Coloca em nós o Espírito de Cristo, o caráter de Jesus, a Tua personalidade, a Tua fortaleza, Senhor, das quais nós possamos prosseguir essa caminhada rumo ao lar da glória, meu Deus. Que a chuva serôdia seja derramada sobre nós, o Teu Santo Espírito, Teu bom Espírito trabalhe em nossos corações
e que nós possamos dar entrada a Jesus em nossos corações, ao Espírito Santo. Ó Espírito Santo, por favor, cuida de nós, Senhor. Leva para Deus tudo aquilo que nós precisamos, Pai. Espírito Santo, ora por nós, Senhor. Tenha misericórdia, Senhor, das nossas vidas, para que não sejamos ceifados, não sejamos pegos de surpresa, para que a gente não venha, Senhor Deus, a dormir sem Ti. Ó, meu Deus, quão grande e terrível será. Porque que adianta, Senhor, nós nascermos, vivermos e morrermos sem Ti? Ó, Deus, não deixa que isso permita aqui. Abençoa cada um, cada família aqui representada no Gol City, Senhor. Nós estamos aqui para Te buscar, buscar poder, buscar o Espírito Santo de Deus em nossas vidas para sermos transformados por Ti. Mas que essa transformação, Senhor Deus, não fique aqui, nesse momento, porque muitas vezes somos cristãos de momento. Que nós possamos realmente, meu Deus, ser imbuídos por Ti, para que possamos ouvir o Teu chamado e proclamarmos as Tuas verdades a muitas pessoas que estão aí, meu Deus, precisando de Ti, precisando de ouvir falar de Ti, meu Pai, para abreviarmos a Tua volta, que está tão perto, e Tu conta conosco para terminarmos a Tua obra, meu Pai. Cuida de nós, Senhor, capacita-nos segundo a Tua vontade, perdoa os nossos pecados. Ó Deus, eu Te peço pela nossa igreja, todas as igrejas adventistas do sétimo dia, que possamos, como a Eliana falou hoje de manhã na oração, de 4h30, que possamos parar de mimimi, de fofoca, de disse-me-disse dentro da igreja, de um querer ser melhor do que o outro, Senhor. Que possamos tirar tudo isso, limparmos, Senhor, desse pecado que nós temos. Possamos voltar a sermos como os cristãos de Atos, meu Deus, com mais fervor, amando uns aos outros, Senhor. Apesar de que Apocalipse fala que o amor de quase todos esfriará. Mas não deixe que isso aconteça conosco, Senhor. Que nós possamos aqui, no Gol Six, nós possamos transbordar o amor de Jesus. Que nós possamos dividir, Senhor, como os cristãos de Atos, o pão, o amor com todos os nossos queridos irmãos. Que possamos deixar as mazelas deste mundo, que possamos acordar, meu Pai, porque é isso que precisamos. Acordar, o momento é agora, é o hoje, meu Deus. Vivermos como se Tu voltasse hoje, somente o dia de hoje, como a Marisa fala, todos os dias. E Tu possas colocar pessoas no nosso caminho para falarmos do Teu amor, do Teu imenso amor, meu Deus. Enche-nos com o Teu Santo Espírito, faz-nos fortes, Senhor Deus, e semelhantes a Jesus. Ó Deus, dá-nos um bom dia na Tua graça, na Tua companhia, um perdão dos nossos pecados. Eu Te clamo, eu Te peço, em nome de Jesus. Amém. Ainda em Tua presença, Senhor, pedimos que Tua graça seja derramada sobre nós nesta manhã. Queremos ativar o nosso espírito com a Tua presença. Que Teu Espírito, Senhor, se conecte conosco, que nós nos conectemos contigo, Senhor, através da Tua palavra. Ilumina, Senhor, nossa vida. Ilumina, Senhor, nossos passos, para que possamos enxergar como devemos andar nessa terra, Senhor. Também, Senhor Jesus, pedimos a Ti que abençoe a irmã Ana que falou agora, que orou agora. Que também Teu Santo Espírito esteja com Tua serva e que ela receba hoje a porção da Tua graça e da Tua bênção em sua própria vida. Também pedimos a Ti, Senhor, que vá ao encontro de nossa líder, irmã Rose, e que também Teu Espírito Santo esteja com ela a guiá-la por todo o caminho. Abençoe também a nós, os irmãos que estamos aqui no Gol Six, para que possamos, Senhor, ao aprendermos aqui a cada manhã da Tua palavra, colocar em prática os Teus ensinamentos. Que as pessoas, ao olharem para nós, que elas não enxerguem a nós mesmos, mas que elas enxerguem a Ti e a Tua presença. Colocamos nossa vida em Tuas mãos e pedimos a Ti, Senhor Jesus, que nos guie, que nos ilumine e que nos transforme por Tua palavra. Pois, como diz, Tua palavra é luz, Tua palavra é paz, Tua palavra é vida ao nosso coração. Queremos, Senhor,
com a nossa própria vida, nos aplicar e nos fincar em tua palavra, para que possamos estar firmes no grande dia da tribulação. Tudo isso te oramos, entregamos esse Goal Six em tuas mãos, oramos a ti em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, pastor. Amém. Louvado seja o nome de Deus. Muito obrigada, pastor. Obrigada, Marisa, pela oração intercessória no começo, e a Nara, que fez a última oração. Graças a Deus. Louvado seja o nome de Deus. Obrigada pela palavra, pastor. Hoje nós temos a chama do isqueiro nas mãos. Nós temos que levar